Minha irmã tentou sequestrar um dos meus gêmeos porque ela não podia ter filhos. Meus pais ficaram do lado dela e me chamaram de egoísta. Quando chamei a polícia, ela saiu algemada, e meus pais finalmente viram a pessoa que vinham incentivando há anos. Meu nome é Kylie, tenho 27 anos e trabalho como paramédico, então estou acostumado ao caos, só que normalmente não ao tipo que vem da família. Deixe eu contar como foi crescer sendo filho reserva, aquele que existe para fazer o favorito parecer melhor. Minha irmã Lucy tinha 29 anos quando isso começou, eu tinha 27, mesma casa, mesmas escolas, tratamento totalmente diferente. Lucy ficava sob os holofotes, eu ficava com as sobras. Ela entrava no quadro de honra, jantar em churrascaria, eu entrava no quadro de honra, que legal, sem contato visual. Ela precisava de dinheiro para livros, cartão de crédito do pai, eu precisava de dinheiro para livros, palestra sobre responsabilidade. Ela bateu o carro, compraram um novo para ela, eu precisava de pneus, se vira. Você não percebe claramente quando está dentro disso, você só acha que é normal. Algumas crianças recebem atenção, outras aprendem a não precisar dela. Conheci Harper quando eu tinha 23 anos, ela estava fazendo estágios de enfermagem no hospital onde eu trabalhava como paramédico. Inteligente, engraçada, não aceitava desaforo de ninguém. Nos casamos 2 anos depois. Casamento pequeno, meus pais passaram a recepção inteira falando da nova promoção da Lucy. No meu casamento. Harper percebeu. É sempre assim, ela perguntou depois. Como assim? Como se a Lucy fosse a única filha. Mais ou menos. Isso é errado. Mas aqui está a coisa, eles não eram monstros, não naquela época. Meu pai me ensinou a dirigir câmbio manual quando eu tinha 16 anos, paciente em cada engasgada e cada tranco. Minha mãe apareceu exatamente em uma das minhas competições de atletismo do ensino médio e realmente torceu quando fiquei em terceiro lugar. Eles pagaram metade da minha certificação de técnico em emergências médicas. Pequenos momentos, raros o suficiente para que eu me agarrasse a eles mais do que deveria. Eu ficava pensando que, se eu só precisasse menos deles, pedisse menos, doeria menos. No fim, eu só estava treinando a mim mesmo para não esperar nada. Lucy tinha se casado com Greg 2 anos antes de nós, ele trabalhava com vendas farmacêuticas, parecia ok. Eles começaram a tentar ter filhos. Ano 1, nada, ano 2, ainda nada. Lucy procurou especialistas, tentou tratamentos. No ano 3, ela tinha se tornado amarga e ressentida, e começou a dizer coisas, comentários pequenos como você sempre teve tudo mais fácil, Kylie, ou mamãe e papai nunca esperaram nada de você, reescrevendo a história para se fazer de vítima. Então Harper engravidou, não estávamos tentando, só vivendo nossas vidas, bum, teste positivo. Não contamos a ninguém até 12 semanas, quando vimos o ultrassom. Foi quando descobrimos que eram gêmeos, 2 bebês saudáveis com previsão para o fim de março. Estávamos em êxtase. Contamos aos meus pais naquele jantar de domingo na casa deles, que geralmente significava ouvi-los falar da Lucy por 2 horas. Temos notícias, eu disse durante uma pausa na conversa. A Harper está grávida, 12 semanas, gêmeos. O rosto da minha mãe fez aquele sorriso estranho em que os olhos continuam frios. Gêmeos, isso é muita coisa. Parabéns, disse meu pai, já no celular. 2 bebês de uma vez. Isso é caro e exaustivo, continuou minha mãe. Espero que estejam preparados. Vamos dar conta, disse Harper, com a voz tensa. Vocês vão ficar sobrecarregados. Talvez a Lucy possa ajudar, ela é maravilhosa com crianças. Não conseguiram nem nos dar 5 minutos sem tornar tudo sobre a Lucy. Saímos mais cedo. 3 dias depois, Lucy apareceu no nosso apartamento sem avisar, 7 da noite, quarta-feira. Harper atendeu enquanto eu estava no banho. Quando saí, elas estavam sentadas na sala, a energia parecia uma bomba prestes a explodir. O que foi? Eu disse. Vim falar sobre os bebês, disse Lucy. Tenho uma proposta. Pressentimento ruim. Vocês vão ter gêmeos, isso é esmagador para pais de primeira viagem. Eu estou tentando há 4 anos sem sucesso. E se um dos gêmeos fosse morar comigo e com o Greg? Vocês viriam a criança o tempo todo, feriados juntos, aniversários, vocês só cuidariam de um bebê. Eu finalmente seria a mãe. Perfeito para todo mundo. Eu encarei ela, o rosto da Harper ficou em branco. Você quer que a gente te dê um dos nossos bebês? Eu disse lentamente. Não dar, compartilhar, como coparentalidade desde o começo. Não, disse Harper, com a voz de gelo. Só não. São nossos filhos, os 2. Fim de conversa. A máscara da Lucy caiu. Vocês são egoístas. Vocês não precisam de 2 bebês. Eu preciso de um. Eu mereço ser mãe, mereço. Harper se levantou. Você acha que pode simplesmente reivindicar bebês porque quer?
Mamãe e papai acham que é uma boa ideia. A máscara tinha caído completamente. Mamãe e papai podem achar o que quiserem, eu disse. A resposta é não. Lucy se levantou. Vocês estão cometendo um erro. Vocês vão se esgotar com gêmeos, e quando isso acontecer, não venham chorar pedindo ajuda. Ela saiu batendo a porta. Harper me olhou. Isso acabou de acontecer. Infelizmente, sua irmã pediu nosso bebê, e seus pais acham que está tudo bem. Parece bem típico. Isso vai piorar, eu disse. Pensei em todas as vezes em que eles tinham escolhido a Lucy em vez de mim, em cada desculpa para o comportamento dela, em cada vez em que eu era esperado simplesmente aceitar. Vai piorar. Mamãe ligou na manhã seguinte. Eu estava no posto, no meio de um turno de 12 horas. Kylie, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Isso não é insano, ela é sua irmã. Ela está sofrendo. Você vai ter 2 bebês, não consegue lidar sozinho. Não vamos dar uma criança para ela. Ela só quer ajudar a criar um. Você ainda seria o pai. Todo mundo ganha. Todo mundo, menos nós, vendo nosso filho crescer em outro lugar. Não seja dramático, você os veria o tempo todo. Kylie, acho que você está sendo egoísta. A Lucy passou pelo inferno, ela merece isso. Aquela palavra de novo, merece. Preciso desligar. Não vamos discutir isso de novo. Desliguei. Meu parceiro Carlos olhou para mim. Drama familiar. Minha irmã quer que eu dê um dos nossos gêmeos para ela. Carlos piscou. Isso é perturbador. Fala sério. Documenta tudo, ele disse. Sério, meu primo passou por algo assim com a ex. Se isso ficar legal, você vai querer registros. Bom conselho. Comecei uma pasta no meu telefone naquele dia, capturas de tela, mensagens de voz, datas, horários, tudo. Meu pai ligou naquela tarde e deixou uma mensagem de voz. Sua mãe está chateada. Liga para ela e pede desculpa. A Lucy está passando por um momento difícil, e você está piorando tudo. Nunca perguntou como eu estava, nunca perguntou da Harper, só da Lucy, como sempre. Eu não liguei de volta. 2 dias depois, Lucy apareceu no nosso apartamento de novo, 6 da manhã. Harper estava se arrumando para o turno dela quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Lucy segurava um bode de bebê. Abri a porta deixando a corrente. O quê? Trouxe isso para o bebê amarelo, já que vocês ainda não sabem os sexos, neutro. Não vamos fazer isso. Vai embora. Kylie, por favor, eu só quero estar envolvida. Eu poderia ir às consultas médicas, ajudar vocês a montar o quarto do bebê. Não, você não pode me manter longe do meu bebê. Não é seu bebê, é meu e da Harper, os dois. O rosto dela endureceu. Você vai se arrepender de me cortar da sua vida. Estou tentando ajudar vocês. Ela foi embora. Guardei o body como prova, fotografei com o horário visível. Naquele fim de semana, minha mãe apareceu sem avisar. Harper estava com 14 semanas, começando a mostrar a barriga. Mamãe entrou como se fosse dona do lugar. Só queria verificar como vocês estão, garantir que está tudo bem com a gravidez. Estamos bem, disse Harper. Você parece cansada, está descansando o suficiente com gêmeos? Você realmente precisa se cuidar. Estou dando conta, você sabe. A Lucy se ofereceu para ajudar, ela tem tanto tempo livre agora. Ela poderia se mudar para cá nos primeiros meses, ajudar com as mamadas noturnas. Isso não vai acontecer, eu disse. Vocês vão precisar de ajuda. Não seja teimoso. Nós vamos resolver sozinhos. A boca da minha mãe se apertou. Tudo bem, mas quando vocês estiverem exaustos e sobrecarregados, não esperem que a gente largue tudo. Ela foi embora. Harper trancou a porta atrás dela. Isso é insano. Eu nem me dava mais ao trabalho de concordar. No mês seguinte, isso se tornou coordenado. Meus pais começaram a ligar para o meu tenente com perguntas casuais sobre meus níveis de estresse e desempenho no trabalho, só preocupados com Kylie. Você sabe, grandes mudanças de vida, gêmeos a caminho, como ele está lidando com a pressão. Meu tenente me chamou de lado. O que está acontecendo com a sua família? Eles querem que eu dê um dos meus filhos para minha irmã. Ele me encarou. Isso não é algo que as pessoas fazem. Eu sei. Preciso de ajuda com isso. Só não acredite em nada do que eles disserem sobre mim. Entendido. Lucy criou uma conta falsa no Facebook com o nome Jessica Morrison e começou a comentar nas postagens da gravidez da Harper. Mal posso esperar para conhecer o bebê, e já tenho o quarto pronto. Harper bloqueou ela. Lucy criou outra conta, depois outra. Harper deixou tudo privado.
Lucy começou a tentar enviar pedidos de amizade para todo mundo da lista de amigos da Harper, fazendo perguntas inocentes sobre nós, onde morávamos, quando os bebês nasceriam. A prima da Harper, Raquel, percebeu, tirou capturas de tela de tudo e nos enviou. Mais provas para a pasta. Depois foram atrás do trabalho da Harper. Alguém ligou para o departamento de recursos humanos do hospital, dizendo ser um familiar preocupado, afirmando que a Harper estava exibindo comportamento errático, tomando decisões ruins, possivelmente colocando a gravidez em risco por causa do estresse. Harper chegou em casa tremendo. Eles ligaram para o meu trabalho. Eu sabia exatamente quem era, minha família. Eles estão tentando me demitir, Kylie. O padrasto da Harper, Belry, era advogado de direito corporativo, não de família, mas ele conhecia pessoas. Fez ligações naquele fim de semana. Na segunda-feira, Harper já tinha uma advogada, uma mulher chamada Amélia, especializada em casos de assédio. Amélia enviou uma carta de cessar e desistir, linguagem clara, parem de nos contatar, parem de aparecer na nossa casa, parem de ligar para nossos empregadores, parem de interferir em consultas médicas, ou entraremos com um pedido de ordem de restrição. Minha mãe me ligou chorando. Como você pôde nos mandar uma carta legal? Como você pôde ligar para o trabalho da Harper? Estávamos preocupados, a Lucy não está bem. Não é problema meu. Nos deixem em paz. Desliguei e troquei meu número. Naquela tarde, Harper trocou o dela também. Achamos que aquilo seria o fim. Não foi. A reunião de família foi ideia da mamãe. Um e-mail enviado por um primo que eu tinha esquecido de bloquear dizia que precisávamos sentar e conversar como adultos, uma conversa calma sobre o que era melhor para todos. Eu sabia que era uma armadilha, mas se eu não aparecesse, eles usariam isso como prova de que eu era irracional. Então fomos. Grande erro. Sábado à tarde, na casa dos meus pais. Plano, 30 minutos no máximo, ouvir, dizer não e ir embora. Quando entramos, Lucy e Greg estavam lá. Também estavam o tio Frank, a tia Diane, os pais do Greg, 2 dos meus primos, talvez 12 pessoas no total, apertadas na sala. De estar. Isso não era uma reunião, era uma intervenção. O que é isso? Perguntou Harper. Só todo mundo que se importa com essa situação, disse minha mãe. Todos queremos ajudar a encontrar uma solução. Não há solução para encontrar, eu disse. Não vamos dar um bebê para Lucy. Apenas sentem, disse meu pai. Vamos conversar. Deveríamos ter ido embora naquele momento, mas eu estava curioso para ver até onde eles iriam. Então sentamos. Lucy começou a falar. Nada de cartões desta vez, mas estava claro que ela tinha ensaiado. Primeiro, quero agradecer a todos por estarem aqui. Kylie e Harper estão esperando gêmeos, isso é maravilhoso, mas gêmeos são difíceis. Estatísticas mostram que pais de múltiplos têm taxas mais altas de estresse e exaustão. Enquanto isso, Greg e eu temos uma casa estável, horários flexíveis, condições financeiras. Estamos tentando há 4 anos. Estamos prontos para ser pais. Prontos para quê? Disse Harper. Prontos para pegar o filho de outra pessoa? Não pegar, ajudar. Isso é sobre o que é melhor para as crianças. O que é melhor é ficar com os pais de verdade. A voz da Lucy falhou. Você ainda nem está aparecendo e já está sobrecarregada. Como você pretende lidar? Gêmeos, como qualquer outro pai, eu disse. Mas você não precisa sofrer. Podemos compartilhar. Não. Minha mãe entrou na conversa. Por que você está sendo tão teimoso? A Lucy precisa disso. Eu não me importo com o que a Lucy precisa. Esses são meus filhos. Eles são meus netos, eu não tenho direito de opinar? O tio Frank falou. Ele tinha 62 anos, aposentado da ferrovia, geralmente ficava fora de dramas. Posso dizer uma coisa? Claro, disse meu pai. Frank olhou para mim, depois para meus pais. Estou sentado aqui há 20 minutos e preciso ser honesto. Essa é uma das coisas mais malucas que já ouvi. O rosto do meu pai ficou vermelho. Frank. Não, deixe eu terminar. Vocês estão pedindo ao Kylie e a Harper que abram mão de um dos filhos deles porque a Lucy não pode ter filhos. Vocês não acham que isso é prejudicial? Separar gêmeos desde o nascimento? Fique fora disso. Alguém precisa dizer isso. Vocês favoreceram a Lucy em detrimento do Kylie a vida inteira. Todo mundo vê isso. E agora vocês querem que ele entregue o próprio filho para mantê-la feliz. A sala ficou em silêncio. O rosto da minha mãe estava branco. Nós amamos nossos 2 filhos igualmente, ela disse finalmente. Amam mesmo? Quando foi a última vez que vocês foram a um evento de trabalho do Kylie? Isso é diferente. O Kylie é mais independente. Mais independente ou mais ignorado? Chega, disse meu pai. Não.
Esse menino foi o filho reserva a vida inteira, e agora vocês querem que ele entregue a própria carne e sangue. Ele se levantou. Kylie, Harper, sinto muito que vocês tenham tido que passar por isso. Vocês estão fazendo a coisa certa. Ele saiu. A tia Diane foi atrás. A sala explodiu, pessoas falando umas por cima das outras. Eu peguei a mão da Harper. Nós estamos indo embora. Kylie, espera, Lucy começou. Acabou. Não entrem mais em contato conosco. Saímos. No carro, Harper estava tremendo. Aquilo foi horrível. Eu só assenti. Seu tio estava certo. Eles favorecem ela. Eu sei. Mas o que mais me pegou foi isso. Parte de mim tinha querido que eles vissem a razão, que olhassem para a situação e percebessem o quão insana ela era. Em vez disso, eles dobraram a aposta e me transformaram no vilão por proteger meus próprios filhos. Naquela noite, meu telefone vibrou. Número novo. Lucy. Eu sei que você está com raiva, mas eu já falei com um advogado sobre acordos de guarda compartilhada. Quando você estiver pronto para discutir isso de forma razoável, estarei aqui. Ela já tinha consultado um advogado sobre meus filhos ainda não nascidos. Tirei captura de tela e adicionei a pasta de provas. Com 20 semanas, tivemos o ultrassom morfológico. Um menino e uma menina. Tudo saudável. Postamos um anúncio simples, conheçam o bebê A e o bebê B, chegando em março de 2020. 2. Não contamos à minha família o horário da consulta. Não contamos a ninguém, exceto aos pais da Harper. Lucy sabia. Ela estava na sala de espera quando chegamos. Depois eu descobriria que ela vinha ligando para o consultório fingindo ser a Harper, pedindo para confirmar horários de consulta. Já tinham passado informações antes. Agora a conta estava sinalizada. O que vocês estão fazendo aqui? Eu perguntei. Queríamos ver os bebês, disse minha mãe. Vocês não vão entrar com a gente. A técnica chamou o nome da Harper. Nós nos levantamos. Lucy se moveu para seguir. Senhora, apenas os pais podem entrar, disse a técnica. Mas eu sou a tia. Só nós, eu disse a técnica. Ela assentiu enquanto caminhávamos pelo corredor. Eu conseguia ouvir a voz da minha mãe se exaltando na recepção, exigindo saber a política do hospital. Na sala de exame, a Harper estava pálida. Como elas souberam? Devem ter ligado fingindo ser você. Fizemos a consulta. Os 2 bebês estavam saudáveis, se desenvolvendo bem. Depois disso, colocamos novas proteções por 100 em tudo. Com 24 semanas, alguém tentou alterar as informações de contato de emergência da Harper no consultório de obstetrícia. Ligaram fingindo ser ela, usaram informações básicas, data de nascimento, nosso endereço, para tentar verificar a identidade. Tentaram listar minha mãe como contato principal e a Lucy como secundário. A recepcionista percebeu porque a voz parecia errada e a pessoa não conseguiu responder a uma pergunta de verificação sobre o empregador anterior da Harper. Harper chegou em casa com o rosto branco. Eles tentaram se tornar meus contatos de emergência, para que, se algo acontecesse durante o parto, fossem eles a tomar decisões, não você. Na segunda-feira, Harper já tinha Amélia novamente como advogada. Amélia revisou tudo o que tínhamos documentado. Isso entra em território de assédio criminal, roubo de identidade médica, interferência no local de trabalho, padrão sustentado de contato após ordem de cessar e desistir. Estou recomendando que vocês entrem com um pedido de ordem de restrição. Isso vai funcionar? Perguntou Harper. Cria limites legais com consequências reais. Agora eles só estão sendo horríveis. Com uma ordem, violações se tornam passíveis de prisão. Amélia enviou uma segunda carta de cessar e desistir, mais forte. Primeiro, procedimento padrão, mostrar ao tribunal que vocês tentaram medidas menos extremas. Ela incluía linguagem explícita, qualquer contato adicional, qualquer tentativa de acessar informações médicas, qualquer interferência por terceiros resultaria em ação judicial imediata. A resposta da minha mãe veio pelo e-mail do meu pai. Somos apenas avós preocupados. Essa hostilidade é desnecessária e cruel. 2 dias depois, alguém ligou novamente para o trabalho da Harper. Voz diferente, mesmas alegações sobre ela ser instável. Amélia entrou com o pedido de ordem de restrição naquela tarde, com 26 semanas. O tio Frank me ligou. Kylie, você precisa saber de uma coisa. Eu estive na casa dos seus pais ontem. Ouvi sua mãe ao telefone com a Lucy. Ela disse, não se preocupe, querida, o Kylie vai acabar cedendo, e se não ceder, vamos encontrar outro jeito. Você vai conseguir esse bebê de outro jeito. Obrigado por me contar, Frank. Fique atento. Eles não estão pensando com clareza sobre isso. Naquela semana, o detetive designado para nossa queixa de assédio ligou e disse que a tentativa de roubo de identidade médica era sólida, que as ligações para o trabalho estavam documentadas e que o padrão era claro.
O promotor provavelmente não processaria isso isoladamente, mas fortaleceria significativamente o nosso pedido de ordem de restrição. Naquela mesma semana, meu pai deixou uma mensagem de voz calma e controlada. Filho, esse impasse precisa acabar. A luz está desmoronando. Se você não ajudar voluntariamente, talvez tenhamos que buscar outras opções. Pense na sua família antes que isso fique feio. Era uma ameaça. Adicionei ao arquivo. Com 28 semanas, Amélia entrou com nosso pedido de ordem de restrição temporária, solicitando uma distância mínima de 300 pés, nenhum contato de qualquer tipo, nenhum contato por terceiros por meio de amigos ou parentes. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Então meus pais entraram com o próprio pedido, de direitos de avós. Amélia já tinha nos alertado que isso poderia acontecer. É uma jogada desesperada, ela disse, mas as pessoas entram com pedidos malucos o tempo todo. Vamos conseguir que seja arquivado, mas isso vai ocupar tempo do tribunal. O pedido alegava que eles estavam ativamente envolvidos no planejamento da chegada das crianças e que nós estávamos, injustamente, excluindo-os da vida dos netos sem motivo. Pedia legitimidade para solicitar visitas e participação em decisões importantes. Amélia analisou o documento conosco. Isso é fraco. Eles não têm nenhuma relação existente com crianças ainda não nascidas, não há jurisdição. Nem existe lei que dê direitos a avós sobre crianças que ainda não nasceram. O juiz vai arquivar por questão processual. Mas eles entraram com o pedido corretamente e agora está documentado que estão tentando estabelecer reivindicações legais sobre seus filhos antes do nascimento. Na verdade, isso ajuda o nosso caso. 2 semanas depois, as 2 audiências aconteceram no mesmo dia, em salas diferentes, com juízes diferentes. O pedido de direitos de avós foi arquivado em menos de 10 minutos. O juiz analisou o processo e perguntou: os requerentes estão buscando legitimidade para direitos de avós em relação a menores ainda não nascidos, isso está correto? O advogado dos meus pais, um sujeito que claramente haviam contratado pelo menor preço, assentiu. Está correto, meritíssimo. Não existe relação prévia a ser protegida. A lei exige uma relação demonstrada anterior com a criança. Essas crianças ainda não nasceram. O pedido é processualmente defeituoso. Arquivado. Meu pai tentou argumentar, mas o juiz já estava de pé. Próximo caso. Eles saíram com expressão de choque. A audiência da nossa ordem de restrição foi mais longa. Amélia levou a pasta de provas, impressa e organizada, 47 incidentes ao longo de 4 meses. Mensagens de texto, correios de voz, tentativas de adulteração de registros médicos, assédio no local de trabalho, perseguição em redes sociais, o relatório do detetive, a declaração do tio Frank. O juiz leu tudo com atenção e perguntou diretamente à minha mãe: senhora, a senhora ligou para o empregador da esposa do requerente com preocupações sobre o estado mental dela? Eu estava preocupada. Sim ou não? Sim. A senhora tentou acessar os registros médicos dela se passando por ela? Eu só queria saber se estavam bem. Sim ou não? Minha mãe olhou para o advogado. Ele assentiu com relutância. Sim. O juiz leu mais algumas páginas. Isso demonstra um padrão sustentado de assédio, tentativas de roubo de identidade e interferência por terceiros. Estou concedendo uma ordem de proteção temporária. Distância de 300 pés, nenhum contato direto, nenhum contato indireto por terceiros, nenhum contato por redes sociais. Duração de 6 meses, renovável. Violação constitui crime. O advogado dos meus pais tentou protestar, mas o juiz o interrompeu. As provas sustentam a ordem. Se os requeridos acreditarem que estão sendo tratados de forma injusta, podem solicitar a dissolução na audiência de renovação. Próximo caso. Meus pais saíram sem olhar para mim. Lucy chorava no corredor. Harper entrou em trabalho de parto em 23 de março. As contrações começaram à meia-noite. Às 2 da manhã, já estávamos no hospital antes de levarem a Harper para dentro. Chamei a enfermeira-chefe de lado e mostrei fotos dos meus pais e da Lucy. Essas pessoas têm uma ordem de restrição contra elas. Não podem se aproximar da minha esposa nem dos nossos bebês. Se aparecerem, chamem a segurança imediatamente. Ela olhou as fotos. Vamos adicioná-las à lista restrita, proteger o número do quarto por senha, por favor, e colocar uma anotação no prontuário. Nenhuma informação deve ser dada a ninguém que não esteja na nossa lista de visitantes autorizados. Entendido. Nosso filho nasceu às 6 da manhã, com 7 libras e 3 onças. Nossa filha nasceu 8 minutos depois, com 6 libras e 9 onças. Ambos saudáveis, ambos perfeitos. Nós os chamamos de Mason e Riley. O hospital tinha nossa lista de visitantes registrada, apenas os pais da Harper, a irmã dela, o tio Frank e 2 amigos próximos. De acordo com o relatório de incidente que recebemos depois, minha mãe ligou para a recepção principal 11 vezes tentando descobrir o número do nosso quarto.
A segurança a escoltou para fora do saguão quando ela tentou passar alegando que estava visitando outra pessoa. Tudo foi documentado. Nos enviaram cópias, que encaminhamos para Amélia. Essa é uma violação, ela respondeu. Documentem, mas não se envolvam. Deixem que eles cavem o próprio buraco. Ficamos 2 dias no hospital. Durante esse tempo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns pelos bebês. Mal posso esperar para conhecê-los. Lucy, telefone novo. Capturei a tela e enviei para Amélia. Violação número 2. Ainda documentando. Quando levamos Mason e Riley para casa, instalamos câmeras de segurança, porta da frente, porta dos fundos, estacionamento, armazenamento em nuvem, gravação salva automaticamente. Se alguém aparecesse, teríamos prova. No segundo dia em casa, às 8 da manhã, a campainha tocou enquanto eu tentava entender como 2 seres humanos tão pequenos conseguiam produzir tanta roupa suja. A câmera mostrou minha mãe e a Lucy na porta. Lucy segurava uma bolsa de fraldas. Eu não abri a porta. Observei pela câmera e peguei o telefone. Elas tocaram de novo, bateram. Minha mãe chamou através da porta. Kylie, sabemos que você está aí. 5 minutos, é só o que estamos pedindo. Enviei uma mensagem para Amélia. Mamãe e Lucy estão na porta da frente, o que eu faço? Ela ligou imediatamente. Não abra. Não fale com elas. Deixe que vão embora. Estamos documentando um padrão para desacato, e os tribunais respondem melhor quando podemos mostrar desrespeito repetido à ordem. Se elas tentarem entrar, fizerem ameaças ou se recusarem a ir embora, ligue imediatamente para o 911. Quantas violações são necessárias? Depende da gravidade. Uma visita à porta é grave, mas não perigosa. Se tentarem entrar ou fizerem ameaças, ligue para o 911 imediatamente. Caso contrário, estamos construindo o caso de que elas não conseguem cumprir ordens judiciais, mesmo com limites claros. Observei tudo pela câmera. O rosto da minha mãe estava vermelho de raiva. Lucy continuava encarando a porta como se pudesse enxergar através dela. Elas ficaram ali por 3 minutos, então minha mãe me viu pela janela segurando o telefone. Tudo bem, ela disse, mas você está cometendo um erro. Elas foram embora. Salvei a gravação, enviei para Amélia e anotei o horário, a data e o que foi dito. Harper saiu do quarto. Elas realmente vieram. A Amélia diz que estamos documentando o padrão. Se chamarmos a polícia toda vez, eles vão argumentar que estamos exagerando. Precisamos mostrar que elas estão escalando. Eu odeio isso. Eu também. 3 dias depois, 9 da noite, Lucy sozinha desta vez, tocando a campainha, batendo, chamando pela abertura da caixa de correio. Kylie, por favor. Eu preciso vê-los, só a Riley, só por 1 minuto. Desta vez eu liguei para o 911. A atendente ouviu a voz da Lucy ao fundo e enviou uma viatura. Os policiais chegaram, verificaram a ordem de restrição no sistema e disseram a Lucy que ela precisava ir embora imediatamente. Eu sou a tia dela. Senhora, você está violando uma ordem judicial. Precisa ir embora agora ou será presa. Ela foi embora, mas naquela noite postou no Facebook, sentindo tanta falta da minha doce Riley, mal posso esperar até o pai dela parar de ser teimoso e me deixar conhecê-la. Postagem pública marcando nossa cidade. Captura de tela, adicionada ao arquivo. A resposta da Amélia, isso é material de desacato, contato indireto via redes sociais, mencionando as partes protegidas pelo nome. Com 6 semanas, Lucy solicitou uma verificação do conselho tutelar, alegando que tinha ouvido os bebês chorando por horas e suspeitando de negligência. 2 policiais apareceram às 10 da noite numa terça-feira, educados, mais sérios. Recebemos um relato de possível negligência infantil neste endereço. Mostrei a casa, os 2 gêmeos dormindo em seus berços, o quarto, os registros do pediatra e expliquei a situação. Foi sua irmã que ligou, disse um dos policiais. Ela vem tentando pegar um dos meus filhos desde antes de nascerem, fez uma denúncia falsa para nos assediar. Abri a pasta de provas no telefone e mostrei a ordem de restrição, a linha do tempo, as violações documentadas. Isso é extremo, ele disse. Isso é família. Eles registraram um relatório nos isentando e anotaram a aparente denúncia falsa. Você deveria falar com sua advogada sobre prestar queixa. Isso é assédio e fazer denúncias falsas desperdiça nosso tempo. A Amélia entrou com uma moção por desacato naquela semana, 4 violações documentadas, a falsa verificação de bem-estar e o contato contínuo nas redes sociais. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Naquela noite, sentei no sofá com Mason dormindo no meu peito. O apartamento estava silencioso, Harper finalmente dormia, Riley estava no berço, e eu só me sentia cansado. Não o cansaço físico da vida de pai de recém-nascidos, algo mais profundo.
Passei 2 meses como pai defendendo meus filhos em vez de celebrá-los, construindo muros, reunindo provas, esperando a próxima violação. Olhei para o Mason, tão pequeno, tão alheio. Meus pais tinham olhado para ele e para a irmã e visto fichas de negociação, não netos, ferramentas. Parte de mim continuava esperando que eles conhecessem os gêmeos e caíssem em si, lembrassem do que significava família, mas ver netos de verdade os deixou piores, não melhores. Mason se mexeu, a mão se fechou em torno do meu dedo. Essa era a minha família agora, todo o resto era só ruído. 2 semanas depois, eu estava colocando os gêmeos no carro para ir ao mercado. Começo da tarde, Mason já preso na cadeirinha, Riley no meu quadril, quando um carro parou rápido atrás do meu, perto demais. Lucy saiu. Ela parecia péssima, cabelo sem lavar, roupas amassadas, rosto pálido, mas os olhos brilhavam, fixos na Riley. Oi, minha menina, ela disse, não para mim, para Riley, sou eu, a Lucy. Volta para o seu carro agora. Eu só quero segurá-la por 1 minuto. Você está violando uma ordem de restrição, vá embora. Eu não me importo com a ordem, essa é minha filha. Ela avançou. Eu puxei a Riley para trás de mim, o telefone já na mão. Não. Você não pode tirá-la de mim. Ela deveria ser minha. Mamãe e papai disseram. O nome dela é Riley e ela é minha filha. Volte para o seu carro. Não. Mais um passo. Eu venho me preparando para isso desde que vocês nos contaram da gravidez. O quarto está pronto, eu tenho tudo, eu só preciso dela. Ela estava perto o suficiente para eu ver as mãos tremendo, sentir o cheiro de cabelo sujo, desespero. Lucy, estou ligando para o 91 agora. Apertei os botões. Ela viu. Me dá ela. Ela avançou, agarrou a jaqueta da Riley, chegou a segurar o tecido e puxar. Eu me virei, segurei a Riley firme contra o peito. Lucy tropeçou e se apoiou na porta do meu carro. Riley começou a gritar. Mason chorava na cadeirinha. Ela é minha, me dá ela. 91, qual é a sua emergência? Aqui é Kylie Fletcher, 28 anos, Rua Oak. Pessoa violando ordem de restrição, acabou de agarrar fisicamente minha filha bebê. Preciso de policiais imediatamente. O rosto da Lucy se contorceu. Você sempre ganha tudo. Mamãe e papai amavam você mais. E agora você fica com bebês e eu fico sem nada. As palavras me pararam frio, não porque fossem verdadeiras, mas porque ela realmente acreditava nelas. Amavam mais a mim? Eu encarei ela. Você está falando sério agora? Você sempre foi a boa. Eu tinha que implorar pela atenção deles. Fui ignorada a infância inteira enquanto eles elogiavam tudo o que você fazia. Isso é mentira. As sirenes se aproximavam. Lucy ouviu. Olhou para mim, para Riley gritando nos meus braços, para o Mason chorando no carro. A mão dela foi para a maçaneta da porta de trás. Ela estava tentando abrir, tentando chegar ao Mason. Eu bloqueei com o corpo. Não, você não pode fazer isso. A voz dela ficou plana, distante. Mamãe me prometeu que ela é minha. A Riley é minha. 2 viaturas pararam. 4 policiais. Lucy se afastou do carro, mas não correu. É ela, eu disse. Lucy Fletcher, ordem de restrição ativa. Ela acabou de agarrar minha filha e tentou acessar meu veículo para chegar ao meu filho. Os policiais se aproximaram. Senhora, afaste-se do veículo. Esses são meus bebês, disse Lucy, com a mesma voz plana. Ele os tirou de mim. Senhora, dê um passo para trás. Não. Ela tentou se mover em minha direção novamente. 2 policiais seguraram seus braços e a puxaram para trás. Ela não resistiu, só ficou mole, continuando a falar. Eles são meus, ela me prometeu. Mamãe prometeu que o bebê seria meu. Eles algemaram ela e a colocaram na viatura. Ela ficou encarando a Riley o tempo todo, o rosto vazio. O policial mais antigo voltou até mim. Você está bem? Algum bebê machucado? Estamos bem, assustados, mas bem. Vamos precisar de um depoimento. O conselho tutelar pode querer falar com você também, procedimento padrão quando menores estão envolvidos. Entendo. Tudo está na minha câmera de segurança. Se precisarem, isso ajuda. Vamos levá-la para o condado. Dada a violação da ordem de restrição, a tentativa de agarrar e o estado mental dela, ela enfrenta acusações sérias. O promotor vai entrar em contato. Eles foram embora com a Lucy no banco de trás de um carro, ainda encarando. Levei os gêmeos para dentro. Demorei 20 minutos para acalmá-los. Riley não soltava minha camisa. Mason continuava chorando mesmo depois que o peguei no colo. Harper chegou mais cedo, eu mandei mensagem. O que aconteceu? Ela perguntou ao entrar, viu a gente no sofá e simplesmente se sentou ao meu lado.
Não disse nada por um bom tempo. Acabou agora, ela disse por fim. Tem que ter acabado. Mas eu não me sentia vitorioso, só exausto, triste e com raiva ao mesmo tempo. O processo criminal andou rápido. Lucy foi acusada de tentativa de sequestro de criança, violação de ordem de restrição e assédio criminal. O promotor pressionou por pena de prisão com base no padrão de escalada ao longo de meses, na avaliação psicológica mostrando que ela genuinamente acreditava que a Riley lhe pertencia e na tentativa física de levar as duas crianças. O defensor público dela tentou argumentar doença mental. O promotor rebateu com uma linha do tempo de meses de planejamento calculado, contas falsas em redes sociais, consulta jurídica sobre guarda, adulteração de registros médicos e o pedido de direitos de avós. A Ré demonstrou uma campanha persistente e crescente para acessar essas crianças, disse o promotor na audiência preliminar. As ações dela foram metódicas, organizadas e continuaram apesar de repetidos limites legais. Doença mental pode ser um fator, mas não elimina a intenção criminosa nem o perigo que ela representa. O advogado da Lucy tentou negociar. O promotor não se interessou por um acordo leve. Eventualmente chegaram a um acordo, culpada por tentativa de sequestro de criança e violação de ordem de restrição, com as acusações de assédio consideradas na sentença. 3 anos na prisão do condado, com tratamento psiquiátrico obrigatório, elegível para liberdade condicional após 18 meses, mediante prova de cumprimento do tratamento. Meus pais compareceram à sentença. O tio Frank me contou depois que minha mãe chorou o tempo todo e meu pai ficou com o rosto de pedra. Eles não falaram comigo, não me reconheceram em nenhum momento. A ordem de restrição foi estendida para coincidir com a sentença da Lucy depois por mais 3 anos além da libertação dela. Solicitamos e recebemos uma ordem separada contra meus pais depois que eles apareceram no nosso apartamento mais 2 vezes durante o período pré-julgamento da Lucy, uma vez tentando nos convencer a pedir ao promotor que retirasse as acusações e outra exigindo que levássemos os gêmeos para visitar a Lucy na cadeia. As 2 visitas foram captadas pelas câmeras, ambas documentadas. A Amélia foi objetiva, eles demonstraram que não conseguem respeitar limites, é melhor ter a proteção legal. O juiz concordou sem muita discussão. Aquilo deveria ter sido o fim, encerramento legal, todos separados, limites aplicados, mas não acabou totalmente. 6 meses após a sentença da Lucy, nos mudamos para outro estado. Harper conseguiu uma vaga em um hospital numa cidade menor, a 90 minutos de distância. Eu me transferi para um novo departamento. Alugamos uma casa em um bairro tranquilo. Contamos apenas ao tio Frank, aos pais da Harper e a 2 amigos próximos. Só isso. Não registramos endereço de encaminhamento, nenhuma atualização em redes sociais, simplesmente desaparecemos. Parecia fugir, mas também parecia respirar. Mason e Riley fizeram 1 ano em março. Festa pequena com nossos novos vizinhos, os pais da Harper e o tio Frank, pessoas normais que não estavam tentando roubar nossos filhos. Fizemos cupcakes. Mason esmagou o dele no próprio rosto, espalhou cobertura por todo o lado. Riley bateu palmas e riu. Caos perfeito e comum. Naquela noite, Harper e eu limpamos tudo enquanto os gêmeos dormiam. Você acha que eles algum dia vão saber, ela perguntou, sobre tudo isso? Talvez um dia, quando forem mais velhos, se perguntarem. Você acha que seus pais vão tentar nos encontrar de novo? Pensei nisso, nas pessoas que me criaram, que apareceram exatamente em uma competição de atletismo, que me ensinaram a dirigir câmbio manual, que alimentaram os delírios da filha até ela tentar sequestrar meu filho. Provavelmente, em algum momento, mas lidaremos com isso se acontecer. Ela sentiu e apoiou a cabeça no meu ombro. Tivemos 18 meses de paz. Depois disso, silêncio, vida normal. Mason e Riley cresceram, começaram a andar, começaram a falar, começaram a ser pequenas pessoas de verdade com opiniões sobre tudo. Então recebi uma notificação dos serviços às vítimas. Lucy estava sendo liberada mais cedo por bom comportamento, ainda obrigada a frequentar tratamento, ainda proibida de contato, mas solta após pouco mais de 2 anos. A notificação incluía o endereço de liberação dela, a mesma cidade dos meus pais, claro. 2 semanas depois, chegou uma carta encaminhada por meio do nosso advogado, porque Lucy não tinha nosso endereço. Uma frase em caligrafia que eu reconheci, Riley sempre será minha. Eu queimei a carta. Atualizei os protocolos de segurança da creche dos gêmeos, garanti que cada funcionário conhecesse a situação, tivesse fotos e entendesse que ninguém além de mim e da Harper podia buscar as crianças. A Amélia nos orientou a pedir uma extensão da ordem de restrição. A carta mostra que ela não superou isso. O juiz vai estender só com base nisso. Ela estava certa. A extensão foi concedida após uma breve audiência de status, sem oposição, 4 meses após a libertação da Lucy. Sábado de manhã, batida na porta. A câmera mostrou meus pais. O tio Frank tinha me avisado que eles vinham fazendo perguntas, tentando descobrir onde nos mudamos.
Ele não contou nada, mas eles continuaram insistindo. Eventualmente contrataram alguém para fazer buscas, registros do departamento de trânsito, cadastro de eleitores, bancos de dados de emprego. Custou algumas centenas de dólares em algumas semanas, mas eles nos encontraram. Abri a porta deixando a corrente. O que vocês querem? Minha mãe parecia mais velha, mais grisalha, mais magra. Meu pai parecia o mesmo. Queremos ver nossos netos, disse minha mãe. Não. Kylie, por favor. Faz 3 anos, nós aprendemos. Só queremos uma chance. Vocês apoiaram a Lucy até ela tentar sequestrar meu filho. Vocês violaram ordens de restrição. Vocês chamaram o conselho tutelar com denúncias falsas. Vocês não ganham chances. Nós cometemos erros. Erros, encarei ela. Vocês tentaram nos coagir a entregar nossa filha. Vocês adulteraram registros médicos. Vocês assediaram o local de trabalho da Harper. Isso não são erros, são escolhas. Meu pai falou. Você está sendo egoísta. Essas crianças merecem conhecer a família. Elas conhecem a família. Os pais da Harper, o tio Frank, pessoas que realmente respeitam limites. Vocês são os avós. Vocês são estranhos que priorizaram os delírios da Lucy em vez da segurança delas. Vocês não são bem-vindos aqui. Vão embora. A voz da minha mãe falhou. A Lucy perdeu tudo porque você não quis compartilhar o casamento, a liberdade, a vida inteira dela, e você ficou com tudo. Ainda assim, depois de 3 anos, depois da condenação da Lucy, depois de provas documentadas de perigo crescente, eles ainda achavam que o problema era eu, não dar a eles o que queriam, ainda viam a Lucy como vítima. Vão embora ou eu chamo a polícia. Meu pai balançou a cabeça. Você sempre foi ingrato. Isso não mudou. Mas eu sou ingrato com filhos que estão seguros, então eu aceito. Eles foram embora, entraram no carro e partiram. Eu observei até virarem a esquina. Liguei para a Amélia da porta. Meus pais acabaram de aparecer. Como eles te encontraram? Contrataram alguém, aparentemente fizeram buscas em bancos de dados. Isso é uma violação. Vou protocolar a moção na segunda-feira. Isso vai estender a ordem por mais 5 anos com facilidade, e vamos adicionar linguagem mais forte sobre tentativa de localizar vocês. Harper veio atrás de mim depois que desliguei. Então Amélia vai protocolar na segunda-feira. Você está bem? Pensei na criança que eu fui, aquela que precisava tanto da aprovação deles, no adolescente que não entendia por que nada nunca era suficiente, no adulto que continuava esperando que eles mudassem. Essa pessoa tinha ido embora. No lugar dela estava um pai que escolheu os filhos acima de tudo, que construiu muros, entrou com ordens de restrição, mudou de estado e fez o que fosse necessário para mantê-los seguros. Estou bem, eu disse. Naquela tarde, levamos Mason e Riley ao parque. Eles brincaram nos balanços, Mason empurrando a Riley mesmo ela sendo pesada demais para ele. Os dois riam quando ela subia alto demais. Harper e eu sentamos num banco observando. Nós conseguimos, ela disse. Eu assenti. Algumas famílias não valem a pena manter. Algumas pontes não valem a pena consertar. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ir embora e construir algo melhor com pessoas que merecem você. Mason e Riley cresceriam amados, não separados, não compartilhados, não comprometidos, apenas amados por pais que os escolheram acima de tudo. Riley me chamou para empurrá-la mais alto. Mason tentou se girar até ficar tonto no carrossel. Caos normal de crianças. Eu me levantei, ajudei Mason a sair antes que caísse, dei um bom empurrão na Riley no balanço. Ela gritou de alegria e eu pensei, isso é suficiente, isso é tudo. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meus pais me incriminaram por algo que meu irmão gêmeo fez e eu acabei na prisão, então contratei advogados e expus a verdade de um jeito que eles nunca viram chegando. Agora minha mãe está na minha varanda implorando por ajuda. Certo, Reddit, aperte o cinto porque essa vai ser longa. Eu preciso tirar isso do peito e, sinceramente, assistir ao karma fazer o seu trabalho tem sido a única coisa que me manteve são nesses últimos meses. Essa história vai desde quando eu tinha 19 anos até agora, aos 32, então pegue seu café ou o que quiser e se acomode. Vou começar pelo básico. Eu tenho um irmão gêmeo, somos idênticos, de verdade, difíceis de distinguir a menos que você saiba exatamente o que observar. Crescendo, isso deveria significar que seríamos tratados da mesma forma, certo? Errado, completamente errado. Meu irmão, vamos chamá-lo de Greg, sempre foi o favorito, e não de maneira sutil. Estou falando de um favoritismo tão escancarado que faria os olhos de qualquer terapeuta brilharem com horas faturáveis. Mamãe e papai idolatravam o chão que ele pisava. Cada conquista dele era celebrada como se ele tivesse curado o câncer.
Eu podia chegar em casa com notas máximas e talvez recebesse um aceno de cabeça. Greg podia trazer um C- e eles ficavam orgulhosos porque ele tentou. O problema é que Greg percebeu cedo que podia se safar de qualquer coisa, e eu quero dizer qualquer coisa. Se algo sumisse, eu era culpado. Se algo quebrasse, eu era culpado. Se Greg quisesse sair e fazer alguma estupidez, ele se certificava de que eu fosse quem levasse a culpa. Nossos pais nunca questionavam. Aos olhos deles, Greg era dourado e eu era o filho problemático. Aprendi a conviver com isso. O que mais eu podia fazer? Mantive a cabeça baixa, me esforcei na escola e contei os dias até poder sair daquela casa. Eu estava estudando para me tornar eletricista, fazendo um curso técnico, enquanto trabalhava meio período em uma loja de materiais de construção. Greg supostamente estava indo para a faculdade estudar administração, totalmente financiado pelos nossos pais. Que surpresa, ele mal aparecia nas aulas e passava a maior parte do tempo festejando. A noite em que tudo saiu do controle foi em outubro de 2012. Eu tinha 19 anos. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um longo turno na loja de materiais de construção, cansado e pronto para desmaiar. Greg não estava em casa, o que não era incomum, o cara estava sempre fora fazendo sei lá o que. Eu adormeci no sofá assistindo televisão por volta das 11 da noite. Acordei com lanternas no meu rosto e alguém gritando para eu me jogar no chão. 3 policiais na minha sala de estar. Eu estava tão desorientado que achei que estava sonhando. Eles me puxaram, me algemaram e começaram a ler meus direitos. Eu ficava perguntando o que estava acontecendo, mas eles não estavam interessados em responder perguntas. Acontece que tinha havido um assalto, uma farmácia a cerca de 2 milhas da nossa casa. Alguém arrombou o local, roubou medicamentos controlados e agrediu bastante o atendente noturno. O cara acabou com o nariz quebrado e uma concussão. As imagens de segurança mostravam alguém com moletom com capuz e máscara, mas dava para ver o suficiente para dizer que era um homem branco jovem, com cerca de 6 pés de altura, porte atlético. A descrição servia perfeitamente tanto para mim quanto para Greg. Aqui é onde fica interessante. Os policiais encontraram a máscara e o moletom no meu carro, no porta-malas, embrulhados em um saco plástico junto com alguns dos comprimidos roubados. Meu carro, que eu deixava estacionado na entrada da garagem porque a garagem estava cheia de coisas do meu pai. Tentei explicar que eu tinha ficado em casa a noite toda, que estive no trabalho até às 10 da noite, fui direto para casa e dormi, mas eles não acreditaram. Meus pais foram chamados. Eles apareceram na delegacia com aparência devastada, e aqui vem o golpe final, quando o detetive perguntou se eu tinha agido de forma estranha ultimamente, se tinha problemas com dinheiro, se andava com pessoas erradas. Minha mãe não hesitou, disse que sim. Ela contou que eu andava secreto, que estava tendo dificuldade para pagar as contas, que ela tinha me pego mentindo sobre para onde eu estava indo. Cada palavra que saía da boca dela era um prego no meu caixão. Meu pai apenas ficou ali concordando com a cabeça, disse que estava chocado, mas não totalmente surpreso, que eu sempre tinha sido o gêmeo mais problemático, que Greg era o responsável. Eu fiquei sentado naquela sala de interrogatório sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Meus próprios pais estavam me jogando debaixo do ônibus. Eles nem sequer olharam para mim enquanto diziam aquilo. As provas eram incriminadoras, os produtos roubados no meu carro, as declarações dos meus pais, o fato de que eu supostamente tinha motivo, já que trabalhava em um emprego de salário mínimo e estava com dificuldades financeiras. O atendente da farmácia não conseguiu identificar ninguém por causa da máscara, mas o porte físico batia. Meu defensor público me disse diretamente que aquilo não estava nada bom. Eu continuava dizendo que tinha que ter sido Greg, que ele devia ter usado meu carro, plantado as provas e armado tudo para mim, mas ninguém acreditou. Greg tinha um álibi. Ele tinha passado a noite inteira na casa da namorada. Ela confirmou, os pais dela confirmaram, mensagens de texto com registro de horário confirmaram. Ele estava à prova de balas. Enquanto isso, eu não tinha álibi, exceto que eu estava sozinho em casa dormindo. A loja de materiais de construção confirmou que eu tinha saído às 10 da noite, mas havia uma janela de 2 horas entre isso e quando o assalto aconteceu, à meia-noite, tempo mais do que suficiente para cometer o crime. Fui acusado de roubo à mão armada, agressão e posse de propriedade roubada. O promotor queria fazer de mim um exemplo, disse que a comunidade precisava saber que esse tipo de crime não seria tolerado. Meu defensor público fez o melhor que pôde, mas ele estava sobrecarregado e sem recursos. Eu tinha 19 anos, estava apavorado e assistindo minha vida desmoronar. O julgamento foi uma piada, as provas eram circunstanciais, mas incriminadoras o suficiente. Meus pais testemunharam pela acusação, deixe isso afundar. Minha própria mãe e meu próprio pai sentaram naquele banco de testemunhas. E disseram ao júri que eu era problemático, que eu tinha um histórico de mentiras, que acreditavam que eu era capaz daquilo. Greg sentou-se na galeria chorando, interpretando perfeitamente o papel de irmão devastado.
Ele até deu uma declaração sobre como aquilo era difícil para a família, sobre como não conseguia acreditar que o próprio gêmeo faria algo assim. Fui condenado a 7 anos. O juiz disse que estava sendo leniente por causa da minha idade e porque eu não tinha antecedentes criminais. 7 anos pareceram uma vida inteira. A prisão é exatamente tão ruim quanto você imagina, talvez pior. Eu era um garoto magro de 19 anos que nunca tinha se envolvido em uma briga na vida. Os primeiros meses foram puro modo de sobrevivência. Mantive a cabeça baixa, não causei problemas e foquei em não me tornar um alvo. Consegui um trabalho na biblioteca da prisão, o que ajudou, me deu algo para fazer e me manteve longe da política do pátio. Na primeira noite na cela eu não dormi, não consegui. Meu companheiro de cela era um cara na casa dos 40 anos, cumprindo pena por fraude com cheques. Ele basicamente ficava na dele, o que foi uma bênção. A rotina era entorpecente, acordar às 5h30, contagem, café da manhã, contagem, trabalho, contagem, almoço, contagem, jantar, contagem, apagar das luzes às 10 repetir. Por 5 anos, o trabalho na biblioteca foi minha salvação. O bibliotecário, Sr. Patterson, viu algo em mim. Ele começou a separar livros de direito para mim, manuais de processo penal, jurisprudência, direitos constitucionais, regras de prova. Eu li tudo. Fazia anotações em pedaços de papel que contrabandeava de volta para a cela. Também comecei a me exercitar, flexões, abdominais, qualquer coisa que eu pudesse fazer sem equipamento. Fiquei mais forte, não forte no nível de musculação de prisão, mas forte o suficiente para que as pessoas parassem de me olhar como presa fácil. A parte mais difícil não era a violência, nem a comida, nem mesmo o isolamento, era saber que eu era inocente. Todas as manhãs eu acordava e lembrava que não pertencia àquele lugar, que meu irmão estava lá fora vivendo livre enquanto eu estava trancado em uma jaula, que meus pais tinham ajudado a me colocar ali. A raiva me mantinha focado. Escrevi cartas para meus pais toda semana durante o primeiro ano, perguntando por que eles fizeram aquilo, implorando para que me ouvissem, dizendo que tinha sido Greg. Eles nunca responderam, nenhuma vez. Greg nunca me visitou. Ninguém da minha família visitou, exceto o tio Ron. Fui completamente cortado. As cartas começaram simples, apenas pedindo que acreditassem em mim, que revissem as provas, que considerassem que talvez estivessem errados. À medida que os meses passavam e eu não recebia resposta, as cartas mudaram, ficaram mais raivosas, mais desesperadas. Eu escrevia páginas detalhando por que tinha que ter sido Greg, listando todas as vezes em que ele tinha me armado antes, todas as vezes em que eles acreditaram nele em vez de mim. Nada, silêncio completo. Depois de um ano, parei de escrever. Qual era o sentido? Eles tinham feito a escolha deles e nenhuma quantidade de cartas vindas da prisão mudaria suas mentes. A única pessoa que apareceu foi meu tio, o irmão da minha mãe, tio Ron. Ele veio me visitar cerca de 8 meses depois do início da minha pena. Ele tinha ouvido o que aconteceu e queria ouvir meu lado. Contei tudo a ele. Ele ouviu de verdade, e quando terminei, ele disse algo que nunca vou esquecer. Disse que meus pais sempre tiveram favoritos, que ele já os tinha confrontado por isso várias vezes ao longo dos anos, e que não estava surpreso por eles terem escolhido Greg em vez de mim, mesmo naquela situação. Ele disse que acreditava em mim. Foi a primeira vez desde que esse pesadelo começou que alguém disse essas palavras. O tio Ron se tornou minha linha de vida. Ele me visitava quando podia, colocava dinheiro na minha conta do refeitório e, o mais importante, me mantinha informado sobre o que estava acontecendo do lado de fora. As visitas do tio Ron eram a única coisa que me mantinha são. Ele dirigia 3 horas para ir e 3 horas para voltar a cada 2 meses só para sentar na minha frente e conversar. Ele acreditou em mim desde o primeiro dia e nunca vacilou. Disse que sabia que a irmã dele tinha cometido um erro grave, que tinha tentado falar com ela, mas ela não quis ouvir. O tio Ron trabalhava como gerente regional de vendas, ganhava um bom dinheiro, não tinha filhos e decidiu me ajudar. Ele também mantinha anotações. Cada vez que me visitava, ele documentava o que o Greg estava fazendo. Já estávamos construindo um caso naquela época. Acontece que, depois que eu fui preso, Greg de repente passou a ter dinheiro. Ele abandonou a faculdade e começou um negócio de lavagem à pressão, comprou um caminhão bonito e se mudou para o próprio apartamento. Mamãe e papai estavam tão orgulhosos. A linha do tempo nunca fez sentido. Greg era um estudante universitário quebrado e, de repente, em menos de 6 meses após minha condenação, ele tinha capital inicial, um caminhão e um apartamento. Os comprimidos da farmácia valiam cerca de $15.000 na rua, comprimidos que nunca foram recuperados, comprimidos que o Greg obviamente manteve e vendeu para financiar sua nova vida. O tio Ron não acreditou na história. Ele começou a prestar atenção, documentando tudo, quantos trabalhos o Greg realmente fazia versus quanto ele gastava. Os números nunca batiam. Passei 5 anos preso e saí em 2017 por bom comportamento. Eu tinha 24 anos,
Ficha criminal por crime grave, nenhuma família e nada em meu nome, exceto a determinação de provar minha inocência. O tio Ron foi me buscar. Saí carregando um saco plástico com meus pertences. Ele me puxou para um abraço, o primeiro abraço de verdade que eu tinha recebido em 5 anos. Ele tinha preparado o quarto de hóspedes para mim, lençóis limpos, roupas do meu tamanho, itens de higiene. A primeira coisa que fiz foi tomar um banho de 2 horas. Os banhos da prisão são rápidos e frios, poder ficar debaixo de água quente parecia um luxo. O tio Ron tinha arrumado trabalho para mim com um cara chamado Bill, que tinha uma pequena empresa de serviços elétricos. Bill já tinha cumprido pena, saiu e seguiu o caminho certo. Ele entendia. O trabalho era bom, fisicamente exigente, mantinha minha mente ocupada. Trabalhei como um possesso, 60, 70 horas por semana, economizando cada centavo. Bill percebeu depois de 6 meses. Ele começou a me ensinar mais do que apenas o básico de elétrica, códigos de construção, como fazer orçamentos, como administrar um negócio. Um dia ele me disse que limpar meu nome seria mais fácil depois que eu tivesse construído algo que valesse a pena proteger, que ninguém escuta um ex-presidiário sem nada a perder, mas escuta um empresário bem-sucedido. Foi um bom conselho, então trabalhei e economizei. Depois de 1 ano, eu tinha o suficiente para procurar uma advogada, não para reabrir o caso ainda, mas para entender o que seria necessário. A advogada, Janete, explicou tudo claramente. Eu precisava de novas provas, uma confissão seria ouro. Ela disse que era uma chance remota, mas não impossível. Conseguir minha licença com uma condenação por crime grave foi um pesadelo, mas o Bill escreveu uma carta para mim, o tio Ron escreveu outra, até a Janete escreveu uma. O conselho aprovou depois de 6 meses. Em 2019, eu oficialmente comecei minha própria empresa, uma operação pequena, só eu e um ajudante, mas era minha. Comecei a pegar trabalhos residenciais, construí lentamente uma reputação. Enquanto eu reconstruía minha vida, também estava construindo um caso. Contratei um investigador particular chamado Frank, um ex-policial especializado em condenações injustas. O tio Ron e eu dividimos o custo. Frank era minucioso. Ele passou 3 meses analisando documentos antes de partir para o trabalho de campo e então encontrou algo. A namorada que tinha dado álibi ao Greg havia se mudado para outro estado. Frank a localizou e ela admitiu que Greg a pressionou para mentir sobre o horário em que ele havia chegado. Ele tinha aparecido mais perto de 1 da manhã, não às 10 da noite como ela havia testemunhado. Isso dava a Greg tempo suficiente para cometer o assalto e chegar à casa dela, mas ainda não era suficiente para reabrir o caso. Eu precisava de mais. Frank continuou cavando. Em 2019, a vida do Greg estava desmoronando. O negócio de lavagem à pressão tinha falido e ele tinha voltado a morar com a mamãe e o papai aos 26 anos, mas ainda assim continuava com dinheiro. Frank descobriu de onde vinha. Greg estava traficando eletrônicos, mercadorias roubadas. O tio Ron e eu documentamos tudo, fotos, placas de veículos, registros dele vendendo coisas online por preços abaixo do valor de mercado. Construímos um dossiê ao longo de 2 anos. Mas eu ainda precisava ligá-lo ao assalto original. Eu precisava que ele admitisse. Foi aí que as coisas ficaram criativas. Eu já estava fora da prisão havia cerca de 3 anos. Nesse ponto eu tinha 27 anos. Meu negócio de elétrica estava indo bem o suficiente para que eu pudesse pagar um apartamento decente e colocar comida na mesa. Eu tinha ficado completamente fora do radar da minha família. Eles achavam que eu tinha deixado a cidade depois de ser solto, me mudado para outro estado e recomeçado em algum lugar. Greg não tinha ideia de que eu ainda estava por perto, nenhuma ideia de que eu estava observando, planejando, esperando o momento. Certo. Nessa altura, minha empresa já tinha 3 funcionários e estávamos sempre ocupados. Eu tinha saído da casa do tio Ron e ido para meu próprio apartamento, nada sofisticado, mas era meu, sem colega de quarto, sem guardas, sem horários de contagem, apenas liberdade, que ainda parecia surreal às vezes. Eu também tinha começado a treinar sério, não apenas flexões na cela. Academia de verdade, pesos, alimentação adequada. Ganhei 40 libras de músculo ao longo daqueles 3 anos e mudei completamente minha aparência. Deixei a barba crescer, comecei a usar um estilo diferente de roupa, passei a usar lentes de contato em vez de óculos e depois óculos falsos quando precisava de um disfarce. A diferença entre eu aos 19 anos e eu aos 27 era dramática. Frank e eu estávamos planejando isso havia meses, a operação de armadilha. Frank tinha contatos dos tempos de policial e conhecia um cara que conhecia outro cara que podia instalar equipamentos de gravação que pareciam objetos comuns do dia a dia. Conseguimos uma câmera de botão com áudio de alta qualidade, tudo completo. Decidi que era hora de fazer contato, mas não diretamente. Criei uma identidade falsa, novo nome, novos perfis em redes sociais, pacote completo. Construí um histórico inteiro para essa pessoa fictícia, histórico de trabalho, hobbies, amigos em comum em círculos próximos.
Fiz tudo parecer crível. Frank me ajudou a praticar. Fazíamos conversas simuladas em que ele interpretava o Greg e eu treinava manter o personagem, praticava o sotaque que eu estava usando, levemente diferente do meu natural, praticava a história de fundo, praticava não reagir se o Greg dissesse algo que me desse vontade de socá-lo. Levou semanas até Frank dizer que eu estava pronto. Entrei em contato com o Greg por meio de uma conta descartável, dizendo que eu estava interessado em comprar eletrônicos em grande quantidade para um pequeno negócio que estava começando. Perguntei se ele podia me ajudar. Greg, sempre à procura de ganhar dinheiro rápido, aceitou na hora. Trocamos mensagens por alguns dias, criamos confiança. Eu interpretei o comprador entusiasmado, fiz as perguntas certas, mostrei que sabia o suficiente sobre o negócio para ser legítimo, mas não tanto a ponto de parecer suspeito. Marcamos de nos encontrar em um restaurante local. Eu apareci com uma aparência diferente o suficiente para que ele não me reconhecesse de imediato. Corte de cabelo diferente, barba, cerca de 30 libras a mais de músculo de tanto trabalhar em construção e treinar obsessivamente no meu apartamento. Usei óculos mesmo tendo a visão perfeita e me vesti de um jeito totalmente diferente de tudo que eu já tinha usado antes. No primeiro momento em que o vi pessoalmente depois de 8 anos, quase perdi o controle. Ele parecia mais velho, mais mole no meio do corpo, com a mesma expressão arrogante que eu lembrava. Ele estava sentado em um boxe, mexendo no celular quando eu entrei. Respirei fundo, lembrei a mim mesmo porque eu estava ali, me concentrei e caminhei até ele. Apertamos as mãos, o aperto dele era fraco. Sentei-me à frente dele e comecei o teatro. Interpretei perfeitamente o comprador interessado, perguntei sobre a operação dele, as fontes, os preços. Ele adorou, adorava falar de si mesmo, adorava se gabar do próprio senso de negócios. Greg clássico, não tinha mudado nada. Sentamos ali falando de negócios e ele expôs toda a operação sem pensar duas vezes, como conseguia os eletrônicos, a margem de lucro, a base de clientes. O cara praticamente se gabava disso. Continuei fazendo o papel do comprador interessado, perguntei sobre o passado dele, como tinha começado, deixei ele falar por uns 20 minutos sobre o que fazia atualmente antes de começar a direcionar a conversa. Perguntei há quanto tempo ele trabalhava com aquilo. Ele disse algo entre 7 e 8 anos. Fiz cara de impressionado. Falei que era preciso ter coragem para começar tão jovem, e foi aí que a coisa ficou boa. Greg começou a me contar como sempre teve espírito empreendedor, como tinha dado o primeiro passo ao fazer um grande golpe anos atrás. Disse que precisava de capital inicial e resolveu tomar as coisas nas próprias mãos. O dispositivo de gravação no bolso da minha camisa captava cada palavra. Eu tinha testado aquilo dezenas de vezes para garantir que a qualidade do áudio fosse perfeita. Eu sabia que só teria uma chance e a gravação precisava estar limpa o suficiente para o tribunal. Continuei pressionando, fingindo admiração, perguntei que tipo de golpe tinha sido. Ele fez aquela expressão presunçosa e disse que tinha roubado uma farmácia, saído ileso, e que o irmão gêmeo tinha levado a culpa. Disse que tinha sido perfeito porque éramos idênticos e ninguém conseguia nos diferenciar. Quando ele disse isso, meu coração batia tão forte que achei que ele fosse ouvir, mas mantive o rosto neutro. Reforcei a admiração, disse algo como caramba, isso é coisa de profissional mesmo. Ele se inflou com a atenção. Chegou a rir disso, riu do fato de eu ter ido para a prisão por 5 anos enquanto ele usava os comprimidos roubados para financiar os primeiros negócios. Disse que nossos pais nunca questionaram nada porque sempre acreditaram que ele era o bom. Perguntei como ele tinha conseguido fazer tudo. Essa era a parte crítica. Eu precisava dos detalhes. Ele me contou tudo, como tinha pegado meu carro enquanto eu dormia, como tinha observado a farmácia por semanas antes, como tinha agredido o atendente e até se sentido mal por isso, mas precisava parecer real, como tinha deixado alguns comprimidos no meu carro e vendido o resto rapidamente por dinheiro. Perguntei sobre o irmão dele, o que tinha acontecido comigo. Greg deu de ombros, disse que eu tinha ido para a prisão por 5 anos, saído e deixado a cidade. Disse que não sabia onde eu estava e que não se importava, disse que eu provavelmente já tinha acabado morto ou de volta à prisão, porque era isso que acontecia com a maioria dos ex-presidiários. Sentado ali, ouvindo ele falar de mim como se eu fosse lixo, como se eu não fosse nada, como se 5 anos da minha vida não significassem nada, foi preciso tudo que eu tinha para não quebrar o personagem. Pensei no que Frank tinha me dito, manter a calma, conseguir a confissão, o resto viria depois. O gravador no bolso da minha camisa captou cada palavra. Perguntei se ele alguma vez se sentiu mal com isso. Ele realmente teve que pensar antes de responder. Depois disse que não, que o irmão dele acabaria na prisão de qualquer jeito, que eu sempre fui o fracassado, sempre o problema, e que ele só tinha acelerado o inevitável. Mantive a conversa por mais uns 20 minutos, consegui ainda mais detalhes de como ele tinha me incriminado, como tinha plantado as provas, como tinha instruído a namorada sobre o que dizer. Quando encerramos, eu já tinha tudo o que precisava. Ele perguntou quando eu queria fazer uma compra. Eu disse que precisaria de alguns dias para juntar o dinheiro.
Ele me deu o número dele e disse para ligar a qualquer hora. Apertamos as mãos novamente. Saí daquele restaurante, entrei no meu caminhão, dirigi 2 quarteirões e encostei porque minhas mãos estavam tremendo tanto que eu não conseguia dirigir. Frank estava estacionado ali perto o tempo todo, como apoio caso algo desse errado. Ele parou atrás de mim e bateu no vidro. Entreguei o dispositivo de gravação. Ele ouviu ali mesmo, no estacionamento. Quando terminou, olhou para mim e disse uma única palavra: pegamos ele. Levei a gravação a uma advogada, não um defensor público dessa vez, mas uma profissional de verdade especializada em condenações injustas. Ela ouviu a gravação, analisou o dossiê que o tio Ron e eu tínhamos montado e disse que já tínhamos o suficiente para entrar com um pedido de anulação da condenação. Janete, a advogada que vinha me orientando desde que saí da prisão, assumiu o caso. Ela ouviu a gravação 3 vezes, pediu que a assistente verificasse se o áudio não tinha sido editado nem manipulado, trouxe um especialista em perícia de áudio para autenticar tudo. Ela queria que aquilo fosse a prova de falhas antes de qualquer movimento. Entramos com o pedido de anulação da minha condenação em dezembro de 2019. O gabinete do promotor foi imediatamente hostil. Eles não queriam admitir que tinham condenado a pessoa errada, nos fizeram passar por inúmeros obstáculos e exigiram saber como tínhamos obtido a gravação. Janete já esperava isso. Tudo o que fizemos foi legal. Eu gravei alguém confessando um crime em um estado de consentimento de uma única parte, tudo absolutamente limpo. O processo levou 8 meses, 8 longos meses de idas e vindas jurídicas. O gabinete do promotor resistiu no início, mas depois de ouvir a gravação e ver as provas, não teve como negar. A ex-namorada do Greg concordou em prestar um novo depoimento depois de receber imunidade. Ela confirmou tudo o que estava na gravação. Durante aqueles 8 meses, minha vida ficou em suspenso. Eu não conseguia seguir em frente até que isso fosse resolvido. Meu negócio continuou funcionando, mas eu estava distraído. O tio Ron me mantinha com os pés no chão, dizendo que aquela era a reta final, que eu precisava ter paciência e confiar no processo. O promotor chamou Frank para depor, queria saber se ele tinha armado alguma cilada para Greg. Os antigos colegas policiais de Frank confirmaram a integridade dele, disseram que os métodos eram limpos. Também me chamaram para depor, queriam garantir que eu não tivesse agredido Greg nem o ameaçado para obter a confissão. Janete cortou isso rapidamente. Nós tínhamos a gravação, Greg tinha confessado voluntariamente para um comprador falso, não houve coerção. Greg foi preso em junho de 2020, pelas mesmas acusações que eu tinha enfrentado, roubo à mão armada, agressão e posse de propriedade roubada, além de obstrução da justiça, perjúrio e adulteração de provas por ter me incriminado. Mamãe e papai tentaram pagar fiança, mas o juiz negou. Disse que Greg era um risco de fuga, considerando que tinha deixado o próprio irmão ir para a prisão por 5 anos. A prisão foi linda. Eu não estava lá, mas o tio Ron estava. Ele observou do outro lado da rua quando os policiais chegaram à casa dos meus pais às 6 da manhã e conduziram Greg algemado para fora, enquanto minha mãe gritava e meu pai tentava discutir com os policiais. Os vizinhos saíram para assistir. A rua inteira viu o filho dourado sendo preso. Minha condenação foi oficialmente anulada em agosto de 2020. Eu fui exonerado. O Estado me pagou uma indenização por prisão injusta. Não era um dinheiro que mudasse a vida, mas foi suficiente para expandir meu negócio e dar entrada em uma casa. A audiência de exoneração foi surreal estar em um tribunal dessa vez como um homem livre, ouvindo um juiz dizer que minha condenação estava sendo anulada, que eu era oficialmente inocente, que o Estado reconhecia a injustiça que havia sido cometida. Janete apertou meu ombro quando o juiz tornou aquilo oficial. O tio Ron estava na galeria chorando. A imprensa local cobriu o caso. Ex-presidiário exonerado após irmão gêmeo confessar o crime. Meu rosto estava em todos os jornais. Minha história viralizou parcialmente nas redes sociais. Recebi mensagens de pessoas de quem eu não ouvia falar havia anos, amigos do ensino médio, ex-colegas de trabalho, parentes distantes. De repente, todo mundo queria demonstrar apoio. Você pode pensar que a história termina aí, certo? Não. É aí que ela fica ainda melhor. Mamãe e papai não entraram em contato quando minha condenação foi anulada. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nada. Eles estavam ocupados demais tentando apoiar o Greg durante o julgamento dele. Contrataram um bom advogado para ele, pagaram tudo, ficaram ao lado dele da mesma forma que tinham ficado contra mim. Eu checava meu telefone todos os dias durante um mês após a exoneração. Uma parte de mim, uma parte pequena e estúpida, achava que talvez eles ligassem, talvez se desculpassem, talvez ver a verdade exposta no tribunal os fizesse perceber o que tinham feito. Nada. Silêncio absoluto. O tio Ron me disse que eles estavam em total negação, se recusando a acreditar que Greg realmente tinha feito aquilo, alegando que a gravação era falsa ou que eu de alguma forma tinha manipulado Greg para dizer aquelas coisas. As acrobacias mentais que eles faziam para evitar aceitar a realidade eram de nível olímpico.
Greg foi condenado em janeiro de 2021. As provas eram esmagadoras e ele não podia exatamente alegar que não tinha dito aquelas coisas na gravação. Era a própria voz dele falando sobre incriminar o irmão gêmeo. O júri levou 4 horas para voltar com o veredicto de culpado em todas as acusações. O julgamento do Greg foi mais rápido do que o meu tinha sido. O advogado dele tentou argumentar armadilha, mas não conseguiu sustentar. Tentou alegar que a gravação era inadmissível, mas o juiz rejeitou isso. Tentou me pintar como vingativo e decidido a destruir o próprio irmão, o que, sim, obviamente, mas isso não mudava o fato de que Greg tinha confessado o crime. A ex-namorada testemunhou, contou ao tribunal inteiro como Greg a pressionou para mentir, como ela era jovem e assustada e achava que estava ajudando o namorado. Ela chorou no banco das testemunhas, disse que viveu com culpa por 8 anos, sabendo que tinha ajudado a mandar uma pessoa inocente para a prisão. O atendente da farmácia também testemunhou, contou ao tribunal sobre os ferimentos, o trauma com o qual ainda lidava, os pesadelos. Ele olhou diretamente para Greg e disse que esperava que ele cumprisse cada ano que merecia. Greg pegou 12 anos. Teria sido mais, mas o advogado argumentou que ele era jovem quando cometeu o crime e não tinha antecedentes. O juiz não se comoveu muito com esse argumento, considerando que ele tinha feito comigo, mas a lei é a lei. A audiência de sentença foi a minha parte favorita. Eu pude fazer uma declaração de impacto da vítima. Fiquei de pé naquele tribunal e olhei meu irmão nos olhos pela primeira vez em 9 anos. Contei a ele sobre a prisão, sobre o medo, a violência, o isolamento, sobre passar meus aniversários de 20, 21, 22, 23 e 24 anos dentro de uma cela, sobre perder toda a minha juventude inicial porque ele precisava de dinheiro para começar um negócio. Falei sobre mamãe e papai testemunhando contra mim, sobre as cartas que escrevi e que eles nunca responderam, sobre o tio Ron ser o único membro da família que realmente se importou, sobre reconstruir uma vida do zero depois de ser libertado enquanto ele vivia confortavelmente com nossos pais. Greg não olhou para mim. Manteve os olhos baixos o tempo todo. Covarde, não conseguiu nem encarar o que tinha feito. Quando terminei, o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer. O advogado aconselhou Greg a não falar. Boa escolha, nada do que ele dissesse ajudaria. 12 anos. Ele ainda ficará lá por pelo menos mais 7 anos. Teria sido mais, mas o advogado argumentou novamente que ele era jovem quando cometeu o crime e não tinha antecedentes. O juiz não gostou muito disso, dado que ele tinha feito comigo, mas a lei é a lei. Depois que Greg foi sentenciado, tudo ficou muito silencioso. Mamãe e papai tinham gasto uma fortuna na defesa dele. Fizeram uma segunda hipoteca da casa, queimaram todas as economias da aposentadoria e pegaram dinheiro emprestado de parentes. Estavam financeiramente arruinados. Eu sabia de tudo isso porque o tio Ron me mantinha informado. Ele cortou completamente o contato com eles após a condenação do Greg, disse que estava enojado com a forma como eles me trataram e que não queria mais nada a ver com eles. Eu comprei uma casa boa em 2021. Nada exagerado, mas é minha. 3 quartos, um bom bairro, espaço para uma oficina na garagem. Eu vinha trabalhando para conseguir minha licença de empreiteiro. Em 2022, eu tinha minha própria empresa completa de serviços elétricos. Pequena, mas em crescimento. Contratei 3 funcionários e ficávamos sempre ocupados. A vida era boa. Eu estava namorando alguém que conheci através do trabalho, uma gerente de projetos de uma empresa de construção. Ela conhecia toda a minha história e não se importava. Disse que isso mostrava meu caráter, que eu tinha sobrevivido a tudo aquilo e saído do outro lado melhor. Estamos juntos há 2 anos agora e, honestamente, ela é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Enquanto isso, mamãe e papai estavam desmoronando. A casa que tinham hipotecado estava caindo aos pedaços e eles não tinham dinheiro para consertar nada. Meu pai teve que continuar trabalhando mesmo já estando além da idade de aposentadoria, porque não tinham mais economias. A saúde da minha mãe estava piorando. O estresse de tudo aquilo cobrou seu preço. O tio Ron me contou que eles procuraram parentes pedindo dinheiro e todos recusaram. A história do que eles tinham feito comigo se espalhou, como tinham testemunhado contra mim, como nunca pediram desculpas nem tentaram consertar nada. A família não queria mais nada com eles. Eu não os procurei, não tentei contato. Eu estava vivendo a minha vida e eles estavam vivendo com as consequências das escolhas deles. Eu não senti nenhuma simpatia, talvez isso me torne frio, mas eu passei 5 anos na prisão por algo que não fiz, porque eles escolheram acreditar em uma mentira em vez do próprio filho. Então, cerca de 3 meses atrás, cheguei em casa depois de um trabalho e encontrei minha mãe sentada na minha varanda, apenas sentada ali esperando. Quase não a reconheci no começo. Ela tinha envelhecido 20 anos desde a última vez que a vi, cabelo grisalho, perda de peso, parecia frágil. Entrei na garagem e fiquei sentado no caminhão por 1 minuto, apenas processando tudo. Parte de mim queria ir embora, mas eu precisava ouvir que desculpa ela tinha inventado. Finalmente desci e caminhei até ela.
Ela se levantou, começou a chorar e imediatamente disse que sentia muito, disse que deveria ter acreditado em mim, que tinha cometido um erro, que precisava da minha ajuda. Eu deixei ela falar, não interrompi. Ela contou toda a história, como a saúde do meu pai estava falhando, como eles estavam prestes a perder a casa, como não tinham mais ninguém a quem recorrer, como todo o dinheiro da aposentadoria tinha acabado, como meu pai estava trabalhando com quase 70 anos só para manter um teto sobre a cabeça deles, como não conseguiam pagar os remédios da minha mãe metade do tempo. Então ela me perguntou se eu poderia ajudá-los, disse que eu estava indo bem agora, que tinha um negócio de sucesso, que poderia separar alguma coisa para ajudar a família. Família. Aquela palavra saindo da boca dela quase me fez rir. Olhei para ela por um longo tempo, deixei o silêncio pesar, e então falei. Disse que ela não tinha me criado, ela tinha criado Greg, tinha escolhido Greg em vez de mim todos os dias da minha infância, e depois tinha escolhido ele em vez da verdade quando mais importava. Lembrei a ela que tinha sentado no banco das testemunhas e dito a um júri que o próprio filho era um criminoso, que acreditava que eu era capaz de roubo à mão armada e agressão, que nunca me visitou na prisão, nunca escreveu uma carta, nunca tentou descobrir se talvez, só talvez, ela estivesse errada. Ela continuava dizendo que sentia muito, que tinha cometido um erro, que queria consertar as coisas. Eu fiz uma pergunta direta. Quando você descobriu que tinha sido Greg? Quando percebeu que ajudou a mandar o filho errado para a prisão? Ela não conseguiu responder, começou a se enrolar nas palavras, disse que não sabia, que tudo aconteceu muito rápido, que o Greg parecia tão sincero. Foi aí que eu a interrompi. Disse que eu tinha passado 5 anos no inferno por causa dela, que eu tinha 19 anos, estava apavorado e completamente sozinho porque ela decidiu que o filho dourado dela não podia ser culpado, que ela tinha se arruinado financeiramente defendendo o filho que realmente cometeu o crime enquanto o filho inocente apodrecia em uma cela. Perguntei onde estava esse pedido de desculpas quando minha condenação foi anulada, onde estava quando Greg foi condenado, onde esteve nos últimos 4 anos enquanto eu reconstruía minha vida. Ela não tinha resposta para isso também, apenas continuava chorando. Então eu disse a verdade. Falei que eu podia ajudá-la, que tinha dinheiro, que meu negócio estava indo bem e que eu podia escrever um cheque naquele mesmo momento que resolveria os problemas imediatos deles, mas que eu não faria isso, porque ela tinha feito a escolha dela anos atrás e agora teria que viver com isso, assim como eu tive que viver com a escolha que ela fez por mim. Eu disse que ela tinha exatamente 1 minuto para sair da minha propriedade antes que eu chamasse a polícia e pedisse que a retirassem por invasão. Ela não se mexeu no começo, apenas ficou ali olhando para mim como se não acreditasse no que estava ouvindo, como se realmente achasse que eu iria ceder e ajudá-la. Tirei o celular do bolso e comecei a discar. Isso fez ela se mover. Ela foi embora ainda chorando, dizendo que eu me arrependeria, que estava cometendo um erro, que família deveria ajudar família. Ela ligou 47 vezes nas 2 semanas seguintes, deixou mensagens de voz falando sobre a piora do meu pai, sobre perderem a casa, sobre estarem desesperados. As primeiras eu ouvi, o mesmo roteiro todas as vezes, choro, súplica, culpa. Depois disso parei de ouvir, apenas deixei as mensagens se acumularem. Bloqueei o número dela depois da primeira semana. Então meu pai tentou ligar do telefone dele, número diferente, mas as mesmas mensagens. Bloqueei também. Depois começaram a ligar de números aleatórios. Bloqueei todos. Eles eram implacáveis. Um dia o tio Ron me ligou e disse que eles tinham tentado entrar em contato com ele de novo, queriam que ele me convencesse a ajudá-los. Ele disse que não ia se envolver e desligou. Contou que eles ligaram mais 3 vezes naquele mesmo dia antes de ele bloquear também. 1 mês depois, eles apareceram em um dos meus canteiros de obra. Eu estava trabalhando em um prédio comercial no centro da cidade, um grande projeto de reforma, minha equipe e 2 outros empreiteiros trabalhando no mesmo edifício. Eu estava em uma escada passando fios pelo teto quando o encarregado da obra veio me chamar, disse que um casal mais velho estava na entrada perguntando por mim e que parecia estar muito abalado. Desci da escada e fui até a entrada principal. Lá estavam eles, parados perto da mesa de segurança. Meu pai parecia pior do que minha mãe, magro, grisalho, curvado, como se tivesse envelhecido 20 anos. As mãos da minha mãe tremiam. Eles me viram e começaram a caminhar na minha direção. Meu pai começou a falar antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, falando sobre como eles tinham tentado me alcançar, como precisavam conversar, como entendiam que eu estava com raiva, mas que eram família, como a saúde dele estava piorando e como estavam prestes a perder tudo. Fiquei ali talvez 30 segundos apenas observando, trabalhadores passando, olhando a cena, o encarregado da obra parado perto esperando para ver se eu precisava de ajuda. Não disse uma palavra a eles. Virei-me para o encarregado e disse que aquelas pessoas estavam invadindo a propriedade e que precisavam ser escoltadas para fora, pedi que chamasse a segurança. Meu pai tentou discutir, começou a levantar a voz, disse que eu era o filho dele, que eu não podia simplesmente mandá-los embora. Minha mãe começou a chorar de novo, fazendo um escândalo. A segurança chegou em menos de 2 minutos.
Dois seguranças pediram que eles saíssem. Meu pai continuou discutindo, disse que tinha o direito de falar com o filho. O segurança disse que não tinha, que aquilo era propriedade privada e que ele estava invadindo, disse que eles podiam sair voluntariamente ou ele chamaria a polícia. Isso calou meu pai. Eles foram embora. Minha mãe olhou para trás na minha direção enquanto se afastavam. Eu virei as costas e voltei ao trabalho. Minha equipe me perguntou do que se tratava aquilo. Eu disse que não era nada importante. Subi de volta na escada e terminei de passar os fios. Depois disso, eles mandaram cartas. Eu queimei todas sem abrir. Dava para reconhecer pela caligrafia nos envelopes de quem eram. Não me importei com o que diziam. Joguei todas na lareira e assisti enquanto viravam cinzas. O tio Home contou há 6 meses que eles perderam a casa, o banco retomou o imóvel. Eles se mudaram para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, um quarto só. Meu pai ainda está trabalhando aos 68 anos. A saúde da minha mãe continua piorando, mas eles mal conseguem pagar os remédios dela. Greg ainda tem pelo menos mais 7 anos de prisão. Ele tentou me escrever uma vez de lá. Reconheci o endereço do remetente, estabelecimento prisional estadual. Não abri. Escrevi devolver ao remetente e coloquei de volta no correio. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.